esse espaço sagrado do trevo. Nós estamos vendo à nossa frente, no tablado, né, onde fica a diretoria, dois quadros, um com a planificação divina e o outro a Trindade, né? Eu gostaria que a gente prestasse atenção à planificação divina, porque o nosso estudo vai ser sempre direcionado para ele. E a gente visualizando ele fica mais fácil entender, né? E eu gostaria também de lembrar aos queridos irmãos e irmãs duas normas da natureza que vão ser utilizadas também. Aquela que diz que toda a energia criada é inferior à sua criadora e para ela retorna. E a outra é quando a energia aumenta o ritmo vibracional, ela fica mais pura e se aproxima de Deus. Então, com isso em nossa mente, nós vamos ver como se processa a evolução humana. Digo assim, todo poder, vontade, inteligência, consciência e ciência, quando que os centros de força do plano material manifestam nas encarnações e vão se aperfeiçoando, tanto servem para eles como para a alma, pois todos têm que se integrar ao grande arquiteto com todas as qualidades perfeitas e absolutas em estado de energia consciente. Com essa finalidade, a alma emite uma corrente de energia no homem e outra na mulher, pela qual ela quer encarnar. No momento do ato sexual, esta corrente de energia condensa o espermatozoide com seu centro de força no plano material, que gravitam na natureza para a constituição do corpo físico. Dentro do ovo, cada centro de força, recebendo as energias do espírito através dela, alma, vai se abrindo e fazendo expandir as formas do sistema nele contidas, sendo preenchidas pela atuação do chakra sagrado, que é o receptor das energias que provocam todos os elementos indispensáveis à formação e criação de novas matérias. O tempo necessário para a formação do reino nominal é também de aproximadamente 50 milhões de anos, contados pelo tempo do planeta. Tempo necessário para o homem atingir o estado de perfeição superior. No reino nominal também, o reino nominal também é dividido em 7 planos de evolução, os 7 estados de pureza da matéria, os 7 corpos. Em cada corpo, a alma passa aproximadamente 7 milhões de anos. Em cada plano desse, né, ele está dividido com a qualidade da matéria inferior, média e superior. Então, nós vamos começar com o primeiro centro de força, e eu gostaria de que prestassem atenção, nós todos, que eu faço a comparação, a relação que existe entre o LOCA e o centro de força nosso, certo? A energia é a mesma, né, e ele se desenvolve assim. Então, no primeiro plano de energia, tem o por LOCA, né? É o primeiro plano, grau, o corpo. Eu vou citar só o corpo para facilitar. No plano material, é o plano da necessidade. O éter é o APAS, o plexo é o epigastro e o sistema digestivo. No homem primitivo e inferior, o seu organismo ainda não é constituído de todos os órgãos existentes em cada plexo, pelo princípio grosseiro e imperfeito, que é uma norma do universo. Nesse primeiro subplano, nós vemos que o homem aparece primitivo e inferior, manifestando o instinto. A sensibilidade ainda é grosseira, a inteligência é primitiva, a consciência é interpenetrável, a razão também. A vontade é inferior. Inferior também é o pensamento. Suas ações são dentro das leis. Este homem tem um corpo desproporcional. Sua cabeça tem um formato lembrando um triângulo e só tem um olho situado no centro da testa. Nesse estágio evolutivo, o espírito já pode se comunicar através da ligação do chakra coronário da alma com o chakra coronário do ser humano, parte dos seus sentimentos e de acordo com a velocidade da frequência desse chakra. O espírito vai
tendo condição de expressar cada vez mais esses sentimentos. Atingindo a perfeição no primeiro subplano, as energias passam a vibrar no segundo subplano, que é o médium geral, onde pode se manifestar. E no terceiro subplano vem o aperfeiçoamento primitivo ao grau superior do homem. Então, fazer uma observação. A matéria que constitui o corpo humano é composta de elementos de diversas qualidades, ou seja, elementos do plano material, causal, mental, da inteligência, da consciência e, finalmente, de todas as qualidades que ele é possuidor. Esses elementos formam cada um dos seus centros de força que recebe as energias do espírito adequada com a sua composição e grau de aperfeiçoamento. Em todas as constituições existem as diversidades de elementos que se unificam para formar uma coisa. Os elementos que entram na constituição do corpo humano têm sempre alguns que predominam de acordo com o sistema que vai formar. Esses elementos, quando em estado de formação de sentimentos animalizados da matéria, transmitem seus sentimentos que provocam ações combinadas com as suas necessidades. Essa é a causa de existir no ser encarnado duas qualidades diferentes, um lado bom e outro mal. São eles que provocam no homem os vícios, os desvarios do sexo, ou seja, todos os desregramentos provocando a queda quando se ligam ao perispírito. A manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiras vão dando sinais de aperfeiçoamento, se aprimorando, tornando-se menos densa, manifestando alguns sentimentos com lampejo de suas qualidades racionais, transmutando vícios em virtudes pela aceleração da velocidade da frequência da energia. O éter apas manifesta as vibrações do orgulho. Assim, no decorrer das encarnações, nos planos seguintes, os vícios vão se transformando em virtudes. O orgulho vai se transformando na virtude humildade através da manifestação da força da energia moral. A força moral é o conhecimento interior, as forças atuando como leis e identificadas com a natureza externa e sendo atuadas pelas ações pela ação do espírito, seu divino ajustador, cuja força é a manifestação dessas energias que o levam conscientemente a sentir e seguir este roteiro, tomando atitude dentro das normas estabelecidas pelas leis divinas. Vamos agora entrar no segundo plano, né, do reino nominal. O Loka é o Antarishar Loka, é o segundo corpo, o plano é o astral, o plano da vontade. O éter é o prithvi, o plexo é o cardíaco, onde tem o sistema circulatório, e em ascendência ele se liga ao plexo braquial e ao coronário. No primeiro subplano, como é o inferior, sempre são os elementos inferiores que se manifestam, né? O éter prithvi manifesta a sensação de cólera. Ela é a consequência dos impulsos da inveja, ciúme, egoísmo, vaidade, mágoa, emanadas pelos seres em formação que constituem os órgãos do tórax. São eles que provocam os vícios, desvarios, ou seja, todos os desregramentos. O plexo cardíaco recebe através do plexo frontal e da natureza e recebe as energias, né? E distribui aos órgãos do sistema circulatório. A sua função é manifestar todas as vontades. É ele que manifesta as vontades do espírito. No segundo subplano, já melhorado, né? Aí vai se manifestando, inicia o aperfeiçoamento médio do homem. Suas energias passam a se manifestar com sentimentos mais elevados, formando um conjunto que se unifica na mente e dá ao homem a capacidade, ainda de uma maneira vaga, de sentir de forma moderada a relação com os apetites e paixões. Começa a ter lampejos de compreensão nas relações das coisas, de distinguir o verdadeiro do falso ou o bem do mal, começando a manifestar o sentimento da temperança. Eu queria chamar a atenção o seguinte: eu estou lendo plexo por plexo, mas no nosso organismo
todos eles afloram ao mesmo tempo e todos eles se expandem ao mesmo tempo, uns mais do que outros em determinada encarnação, mas no final todos chegam ao mesmo tempo. Por isso que a gente está analisando um por um aqui, mas entendam que todos estão evoluindo no mesmo instante. Tá? Já no terceiro subplano, se nota a manifestação mais aprimorada dos elementos do organismo, que aos poucos vão se aprimorando, aperfeiçoando as energias, tornando-se mais sutis, mais perfeitos. O homem, aos poucos, vai se tornando equilibrado no seu comportamento. Vamos ver o terceiro plano. O Svarloka é o terceiro corpo, o plano é o mental, é o da imaginação, o éter é o Vayu, tem os aspectos tátil, imaginário e sensitivo, e mais duas que a gente vai ver no futuro. O plexo frontal é o emissor e receptor dos pensamentos. Esse plexo tem estreita ligação com o chakra coronário. Nós vamos ver por quê. No primeiro subplano, como os instintos e necessidades, né? O frontal distribui aos órgãos da cabeça as energias que recebe do chakra coronário, daí a ligação, e da natureza em seus aspectos sensibilidade tátil, para a comunicação do homem internamente e com o mundo externo. E no aspecto imaginária, promove a expansão das concepções imaginárias das formas dos desejos e restabelece a imagem da forma da necessidade ou vontade. O homem só se torna responsável pelos seus atos para com a natureza quando faz manifestar as energias imaginárias em sua mente. Esses impulsos trazem a sensação mista de desgosto e ódio, gerando raiva e vingança pela prosperidade ou alegria de alguém, despertando um desejo de possuir ou gozar exclusivamente de um bem que outra pessoa possui. A inveja é manifestada pela cobiça, a ambição, que exalta as concepções imaginárias, levando o homem a se fascinar, gerando o desejo mórbido de possuir. No segundo subplano, as coisas já melhoram. As energias já se manifestam com sentimento que leva o homem a ter lampejos de reflexão, passando a agir, ainda que de forma inconstante, reproduzindo em sua mente imagens que o levam a agir com cuidado, moderação, demonstrando embrionariamente as ações da prudência. A prudência é a manifestação de um conjunto de experiências que ele passou ou viveu, estando registrada neste plexo e que fazem parte da frequência vibracional única no intelecto ou chakra coronário. O terceiro subplano, as energias continuam evoluindo. Entramos no quarto plano, e o Loka é o Mahaloka, é o quarto corpo. O plano é o búdico, que é o da inteligência. O éter é o Tejas. O chakra coronário tem o sistema nervoso central, periférico, e tem estreita ligação com o frontal. Ele fornece para o plexo frontal todas as energias que o frontal distribui para todos os órgãos do corpo. Se liga ao cerebelo, onde se faz o conhecimento da consciência, ao bulbo raquiano, de onde as ordens para o movimento ou reflexo são emanadas. Também está ligado às glândulas epífise e hipófise, pineal e pituitária, que funcionam como elementos de ligação, dentre outros, com o mundo espiritual superior. É nele que forma a consciência e a realidade do ser humano, registrada na vibração única ou intelecto, provinda de cada centro de força ou plexo, pelas experiências passadas ou adquiridas, desde o reino mineral até o minal, estando também registrado em cada centro de força pelas suas próprias atividades. Ele comanda todos os plexos que vibram em regime de interdependência, entretanto, tendo cada um a sua função própria. É como se todos formassem uma orquestra e o coronário fosse o regente. É também o responsável e comandante das atividades conscientes, da memória, da razão, do discernimento. Já no primeiro subplano, como a gente falou, são os instintos, né? Os instintos e necessidades mais grosseiros, aos poucos, vão se aperfeiçoando, se aprimorando,
tornando-se mais sutis, mais perfeitos, colaborando para a formação de sentimentos elevados e suas qualidades racionais, transmutando vícios em virtudes pela aceleração da frequência vibracional das energias que manifestam esses sentimentos. Nesse estágio, o homem ainda não chegou ao nível de compreensão que possa perceber a existência de planos superiores, onde pode gozar de felicidade. No segundo plano, ele já é possuidor das energias inteligentes, pensantes, inteligentes, ou imaginárias, sensitivas, conscientes, com a vontade mais forte, embora em graus variados, né, de aperfeiçoamento, de um raciocínio, de razão, de discernimento, ainda que não muito claros, carecendo de maior aperfeiçoamento das energias para melhor e mais claramente formar um juízo ou tirar uma conclusão dentro da lógica do universo, sendo premiado pelo livre-arbítrio para se conduzir doravante como a natureza lhe conduziu até o reino animal, estritamente dentro das normas, das leis que constituem o universo. Porém, ele se deixa levar pelas emanações de baixas vibrações dos elementos inferiores que constituem o seu organismo, em virtude de ainda não saber usar a inteligência, sofrendo os efeitos. Uma observação. Até esse estágio evolutivo, existia um relacionamento íntimo da Trindade, na Trindade. As ações eram dentro das normas estabelecidas pela divina lei, ou seja, espírito para alma para o corpo físico. Entretanto, sua mente foi sendo preenchida pelos seus próprios pensamentos materializados, ou seguindo orientações de outras inteligências, criando no planeta os sistemas que temos agora, ou seja, sistema religioso, econômico, político, social, educacional, bancário, exacerbando os vícios, gerando competições, armas, guerras, ambição, orgulho, né? Até que alcança a vibração maior e passa para o terceiro subplano. Já nesse terceiro subplano, ele já é dono da sua razão, passa a ser o querer espontâneo, natural. Permanece firme e constante nesses sentimentos movidos por essas energias sublimes que lhe dão a consciência de seguir o roteiro divino. Suas atitudes são firmes e determinadas. Sua vontade é possuidora de uma força maior. Sua mente está mais vigorosa e as imagens são mais nítidas, claras e bem definidas. Seus pensamentos são mais puros, sendo ele essas qualidades. Elas traduzem o seu estado da alma. Vamos, então, seguir para o quinto plano, que é o Loka, é o Jnana Loka, o quinto corpo, o plano é o nirvânico, é o plano da verdade. O éter é o prana, o plexo é o braquial, onde tem o sistema respiratório. Esse primeiro subplano, o homem aparece com suas energias em estado inferior, manifestando sentimentos emanados pelos elementos inferiores que constituem os órgãos do sistema respiratório, gerando a sensação de gula, fazendo agir pelo ímpeto, pela ânsia, pela vontade de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, desequilibrando o plexo braquial. A maledicência, a calúnia também geram pensamentos que desequilibram esse plexo. No segundo subplano, já com a energia mais aperfeiçoada, os impulsos elevados das energias levam ele a agir paulatinamente com moderação, equilíbrio, comedimento, controlando os apetites, as paixões, os desejos, os vícios no pensar, no falar, no agir, tornando-o equilibrado dentro das normas estabelecidas pelas leis universais. A sua consciência começa a florescer, tendo ele uma visão cada vez mais profunda do universo. Quando as suas vibrações internas começam a se aliar com as vibrações cósmicas, manifesta-se a consciência de que tudo segue inevitavelmente para o grande arquiteto. Ele passa a agir pela manifestação das energias nos aspectos de alegria, paz, felicidade, esperança, que são ele, interagindo cada vez mais com o mundo espiritual em planos superiores, se afastando por falta de afinidade do mundo material,
passando a habitar mentalmente nesse universo paralelo mais sutil, mais perfeito, ou nova dimensão, estreitando mais a comunhão com o seu divino ajustador. Foi isso que Jesus disse: você não pode atender a dois senhores ao mesmo tempo. No terceiro, né, subnível, esse estágio, né, os centros de força já interagem, o homem, através da sucessiva encarnação, continua aperfeiçoando suas qualidades até alcançar o grau superior com as energias perfeitas. Entramos no sexto plano, o Loka é o Taparloka, é o sexto corpo, o plano é o Mahaparinirvana, é o Paranirvânico, perdão, é o da consciência, a energia é a cósmica, o chakra é sagrado, atua como um receptor de energia. Ele é o receptor das energias que provocam todos os elementos indispensáveis à formação e criação de novas matérias, incluindo a poderosa energia vital que alimenta e revigora também a mente. A energia Equinauri é recepcionada para a condensação da matéria orgânica. Ele recepciona também o éter prana nos aspectos energia, calor e vitalidade que alimentam os órgãos de conservação e geração do ser humano. E o vayu nos aspectos sensibilidade, potencialidade, força e tátil. Essas energias são equilibradas por um conjunto de forças constituídas da energia táctil. No primeiro subplano, ele manifesta as sensações dos instintos inferiores que constituem os órgãos em comunhão com a mente que dá curso a estes pensamentos. Se ele permitir que os elementos dominem sua matéria, esses elementos penetram nos canais que conduzem as energias que o espírito transmite para a alma para equilibrá-la. E quando necessitam delas para o seu próprio equilíbrio, passa a sugá-las, ficando a matéria desequilibrada por falta de energia. A preguiça é o resultado do desregramento das atividades sexuais. O chakra sagrado se enfraquece, pois fornece mais energia vital para esta atividade do que recebe da natureza, deixando de vitalizar a mente. Os órgãos do sistema reprodutor vibram mais lentamente, o sistema nervoso com menos energia se torna menos ativo, fazendo o reflexo do ser humano mais lento, preguiçoso, tornando-o confuso, lento no raciocínio, no pensar, reduzindo o grau da consciência, resultando na vontade mais fraca. No segundo subplano, continua paulatinamente o aperfeiçoamento no decorrer das encarnações. As energias, com o aumento da velocidade vibracional, passam a se manifestar, transmitindo sensações de moderação, equilíbrio, comedimento. Ele começa a controlar, ainda que de maneira frágil, os apetites, desagrados, as paixões, os desejos que estão fora da necessidade real, os vícios no pensar, no falar, no agir. Ele gradativamente vai se tornando equilibrado dentro das normas estabelecidas pelas leis. No terceiro subplano, ele já desperta nele o sentimento de caridade, o amor que leva o ser humano a buscar o bem do seu semelhante. É ela que promove o equilíbrio do universo. A alma necessita da reencarnação para buscar a sua luz. Através da caridade da encarnação, ela aprende a se identificar não como forma, mas como força que flui e dá vida à forma. Os centros de forças continuam aperfeiçoando as suas energias até alcançar a perfeição e se integrar ao sétimo plano. Entramos no sétimo plano, o Loka é o Satya Loka, o corpo, sétimo corpo, o plano é o Mahaparinirvânico, o plano da ciência, a energia é cinética, o chakra é umbilical, corrente de onda de vida. No primeiro subplano, os impulsos dos instintos e necessidades trazem a sensação e prazeres que se realizam no chakra, fazendo gravar na mente, né, todas essas sensações. As energias de baixa vibração colocam mentalmente o ser humano envolvido e subjugado a esse mundo, agindo de acordo com a manifestação dessas energias, tornando-o avarento. No segundo subplano, as energias continuam se aperfeiçoando, manifestando sentimentos mais elevados e qualidades mais racionais, transmutando vícios em virtudes.
O homem, aos poucos, passa a conhecer os mecanismos das leis divinas e as normas estabelecidas, sendo que pode realizar o que deseja, se houver necessidade e merecimento. É a fé que se manifesta e é através deste conhecimento que ele sente o divino ajustador em si. Já no terceiro subnível, o homem adquire a perfeição de suas qualidades no centro de força, ou matéria absoluta ou perfeita, tendo em si encerradas as experiências das existências que passou através de séculos, registrada na sua vibração única, formando deste modo o seu cabedal de sentimento e sabedoria, que são tudo o que passou e aprendeu nas várias existências. Atingindo o ponto de saturação evolutiva, este centro de força, no último estado de matéria, no plano material, passa a vibrar no oitavo grau, o oitavo plano, que é o Kamaloka. Eu queria chamar a atenção o seguinte: o plano Kamaloka, ele tem 142 mil anos e mais uns quebrados, meses, tal. Se o presidente lembrar disso, pode esclarecer a gente. E a partir daí, em cada loca, entre um loca e outro, existe esse intervalo de 142 mil e algumas coisas, que se somado, multiplicado por 7 locas, né, vai dar 1 milhão de anos, tá certo? Que somado aos 49 completa 50 milhões de anos, que é o tempo dos locas. Então, com a perfeição do centro de força, realiza-se então a segunda morte, quando o espírito se desliga do centro de força da alma. O perispírito, que acompanhou desde a sua criação, se desintegra, ficando seus elementos perfeitos integrados nos planos de energia afins na natureza, para prosseguir a sua jornada evolutiva até o Pai, Deus Todo-Poderoso. Com esta separação, fica duas partes distintas: os centros de força da alma e os centros de força da matéria. O centro de força da alma segue sempre um plano à frente do centro da matéria. Vejam que o centro de força fica no plano astral e o da matéria no material, né? 7 milhões de anos acima. Agora, aqui nos locas, eu coloquei, para a gente ver, quando a matéria adquire a sua aceleração, no ritmo vibracional, ela fica mais pura e se aproxima de Deus. Então, eu coloquei números de vibrações para a gente poder identificar isso, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Formado o oitavo corpo, ou plano Kamaloka, ele passa a vibrar no sétimo loka, ou burloka. Ele vai, agora assim, burloka, Antajixaloka, Irvaloka, Yanaloka, Mahaloka, ele vai subindo. Né? É isso que nós vamos ver aqui agora. Então, o éter Rapas, que é o primeiro, né, de baixo para cima, vai acelerando sua velocidade, a velocidade de sua frequência, eu coloquei 600, tá? Até alcançar a velocidade do Prithvi, que vem logo acima dele, que tem 700 vibrações. Ora, quando o Apas atinge 700 vibrações, ele deixou de ser Apas. Ele se integra ao Prithvi e fica, ao invés de dois, fica um só. E ele traz consigo todas as experiências adquiridas do sistema digestivo, desculpa. Né? Então, vai continuando. O Éter Prithvi acelera e se integra ao Vayu, 800. Mesma coisa. O Vayu, em aceleração, se integra ao Tejas, 900. Né? O Tejas, né? Acelerando, se integra ao Prana, 1000. O Prana, em aceleração, se integra à energia cósmica. Nós não temos nada de velocidade, nada dela. Né? A energia cósmica acelerando se integra à energia cósmica, né? Ou à energia cinética. Né? Então, o que é que vemos? Ao atingir a energia cinética, as energias do centro de força se tornam uma e consciente de si mesma, constituindo um novo corpo com a inteligência, a consciência, a razão, a vontade, o conhecimento, a ciência e a força perfeitos, vindo se unificar à corrente do grande aspecto do universo. Mais tarde,
através dos tempos, se constitui numa partícula divina, um espírito, como aquele que a fez evoluir para o grande arquiteto, indo desta maneira a centelha divina, né, recém-constituída, consciente de si mesma, animar formas, nas diversas galáxias, colaborando deste modo na grande obra da divina lei ou de Deus. Então, fica aí, meus queridos irmãos e irmãs, né, este estudo, né, se a gente acompanhou né, pela planificação divina, ficou mais fácil para a gente. Então, é só isso, irmão presente, é só isso, minhas queridas almas e irmãs. Obrigado, Gilberto. Nosso irmão Gilberto trouxe aqui toda a escalada evolutiva da alma humana, do ser humano, desde que ele é criado, quando ele deixa o plano animal e emerge no plano hominal. Então, ele tem esses 50 milhões de anos para percorrer. E isso dividido nesses vários subplanos que Gilberto analisou aí muito bem. Só que o que a gente quer mostrar e o que a gente pretende, o que a espiritualidade, enfim, pretende, é que a humanidade possa entender todo esse mecanismo e conseguir avançar mais rápido. Então, quando a gente adquire uma consciência de que nós temos o domínio sobre nós mesmos e que todas as nossas ações, pensamentos, palavras, atos, são todos vinculados às leis universais, então isso significa que nós aceleramos o nosso processo evolutivo. Então, em vez de esperar 50 milhões de anos, nós podemos, estamos agora com 35 milhões de anos como seres humanos. Então, nada impede que a gente, mais umas 2 ou 3 encarnações, a gente já resolva todos os nossos problemas e não precise mais da encarnação para começar, então, a jornada nesses campos de energia, nessa identificação com as energias que nos criaram, para que nós possamos chegar a Deus unos, os 700 unificados, e aí a gente passar, então, um tempo até que Deus resolva fazer a aglomeração de nossas partículas e nos dar o movimento que é a vida. E aí nós podemos, então, passar a exercer o papel de espíritos, sendo lançados para um planeta que esteja acabando de ser criado, e ali nós vamos, então, criar 2 corpos, um no plano causal do astral e outro no físico, e aí vamos ficar ali dentro conduzindo durante 200 milhões de anos aquele conjunto de centros até a perfeição. Então, é essa jornada evolutiva que ele, em meia hora, mostrou aí para a gente, mas que para a gente estudar isso, compreender isso, é necessário realmente dar uma atenção grande ao trabalho e à planificação divina, principalmente, que é o quadro que Trifão projetou ali atrás dele, na ocasião, exatamente para a gente poder ver essa escalada de uma forma mesmo visual. Mas o trabalho para fazer subir essa escada é como se fosse a escada que Jacó, no seu sonho, viu, né? Ele viu uma escada que ia do céu até a terra e os anjos subiam e desciam essa escada. E então ele não sabia direito o que era, mas é exatamente a representação dessa escalada. Cada um de nós vai subindo alguns degraus. Quando subimos alguns degraus a mais, nós temos uma visão maior daquilo que ficou para trás. E também começamos a perceber o que nos falta ainda alcançar. Então, essa jornada da alma, a jornada do ser humano para a sua evolução, que é a mesma que ocorre com o mineral, com o vegetal, com o animal, só que não com a consciência, com a razão, porque esses reinos não dispõem disso. Então, essa trajetória evolutiva
ela pode ser reduzida em seu tempo. Não precisamos esperar os 50 milhões de anos. Então, o esforço todo da espiritualidade, da nossa ordem, é exatamente fazer com que a gente consiga andar mais rápido. E para andar mais rápido, nós temos de dissolver a nossa ignorância e congelar, botar para frente a nossa sabedoria. Então, esse é o convite. Cada um tem o direito a marchar do jeito que quiser. Alguns andam em velocidade supersônica, outros andam em velocidade de carga. Cada um tem o direito de escolher a velocidade que deseja. Tá certo? Então, essa trajetória que Gilberto traçou para nós é aquilo que nós estamos vivendo, embora a grande maioria não tenha consciência de toda essa trajetória. Então, a ordem, o nosso trevo sagrado, através do curso, ele esmiuça isso, dá material, dá tudo isso, exatamente para que a gente possa ajudar a humanidade a andar mais rápido. Cada encarnação que a gente poupa, que a gente não precisa viver, é uma chance de não errar, porque cada encarnação que a gente volta para cá, para o plano físico, as possibilidades de nós pisarmos na bola, de nós errarmos, de nós cairmos, é muito grande. Quando Cristo voltou e veio, não precisava mais de fazer uma última encarnação, mas ele veio como missionário. Mas ele trazia nele também a possibilidade dele cair, dele fracassar na trajetória dele e ficar novamente comprometido na roda de Sansara, que é exatamente essas encarnações sucessivas. Mas ele deu a prova da grandeza que um ser humano pode alcançar. Então, ele sofreu tudo e jamais blasfemou, jamais gritou. Inclusive, aquele que diz que lá na cruz, ele diz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Isso aí jamais poderia sair da boca de Jesus, porque seria uma aberração, seria uma negação de tudo que ele representou. Então, é esse ponto que a gente precisa chegar. Lembre-se do que ele disse, todos vocês farão muito mais do que eu, porque ele só teve 3 anos para fazer aquela obra toda, né? Dos 29, 29 ele terminou o curso dele lá dentro dos essênios, e depois é que ele saiu. Então, dos 30 aos 33, que ele fez toda essa obra que até hoje impacta a gente de uma maneira fantástica. Então, nós temos muito mais tempo do que esse, então vamos aproveitá-lo. Não percam tempo, tá certo? Se querem acelerar a evolução, Deus nos dá essa condição à vontade. É só querer, desejar e buscar o conhecimento, buscar a prática, trabalhar as virtudes e se afastar dos vícios. Esse é o caminho. Ok? Obrigado, Gilberto. Foi muito boa essa revisão. Para os alunos é uma revisão dos estudos, né? E para os demais é também um exemplo da caminhada que nós estamos transitando. Agora, então, vamos... Em relação aos seres que ele descreveu que possuíam no início, eles possuíam uma cabeça em forma triangular, apenas com um olho. Então, minha pergunta é, esses seres habitavam a Lemúria, já que era no início da evolução humana? Gilberto? Seu áudio, Gilberto. Abre seu microfone, Gilberto. Agora. Abri. Veja bem, se nós estamos aqui, né, tem um velho continente, um novo continente, né, é óbvio que nós, né, a humanidade não se formou aqui. Onde a humanidade tenha se iniciado é que surgiu esses elementos. Pode ser na Lemúria ou Antúria, como tem né, o continente anteriormente à Lemúria, entendeu? Mas sempre no planeta, mas dependendo de onde surgiu essa humanidade, presume-se que seja na Antúria, né, ou Lemúria. Não sei se você
Cecília, porque a gente ouve falar muito da Lemúria, mas ouve falar pouco da Antúria. Mas existe um livro de um coronel inglês que se chama O Mundo Submerso de Moore, O Continente Submerso de Moore. Ele se refere exatamente à fratura do continente anturiano. E a Lemúria era apenas uma parte, uma cidade desse território, que não afundou. Então, foi na Antúria que é considerado, esse coronel inglês, como os ingleses viajavam demais, dominavam quase tudo, né? Então, ele era um pesquisador e ele foi encontrando em todas as civilizações do mundo, no México, no Brasil, na Índia, em toda parte, ele encontrou sempre a mesma referência a uma terra-mãe que tinha sido engolida pelo mar. Então, a terra-mãe, que é onde se originou a humanidade, é realmente a Antúria. A Lemúria foi um pedaço do continente que foi fraturado e não desceu, né? Então, a Lemúria era parte do continente anturiano. O problema hoje é que o pessoal faz muita referência à África como a terra-mãe, mas a razão é só uma, é porque os anturianos eram negros, certo? A primeira raça humana, além de ter essa função, essa característica que Gilberto escreveu, altos, peludos, braços compridos, quase animal, né? Se a gente encontrasse um desse, ia querer botar no jardim zoológico para poder mostrar como animal. E tinham um aspecto triangular na cabeça, porque eles tinham maxilares fortes para poder pegar as coisas e comer, pegar o animal e rasgar, que eles não cozinhavam, não faziam nada. E eles tinham um cérebro pequeno, então a parte do cérebro era bem pequena ainda, era primária, era a primeira encarnação humana. Então, já na segunda raça, 7 milhões de anos depois, já aí vem o ser humano com a aparência atual, né? Já com 2 olhos, já com o cérebro um pouco maior, e isso vem evoluindo assim sempre, né? Muito Continuamos? obrigada. Agradeço muito, foi excelente a explicação, senhor Ernesto, e ao senhor Gilberto também aproveito para parabenizar. Excelente tema. Obrigado, Cecília. Quem mais aí tem indagações para Gilberto? Tem Márcia pergunta: neste momento em que a humanidade vive, estaríamos em que estágio na planificação? Segundo o nosso mestre Shebna, nós estaríamos na 4ª, passando para a 5ª, os nativos do planeta. Mas a humanidade tem até o 7º grau, haja vista que Jesus Cristo estava no 7º, e quando ele esteve na ordem, né, tinha mais 20 ou 30 ou 40 irmãos que estavam também na última encarnação como Cristos. Então, nós estamos aqui de 4ª, 5ª, 6º, 7º, né, planos de evolução. Nós estamos todos, cada um de nós agora analisando, né, introspecção, ou através da nossa imaginação, que a gente está exercitando muito isso, através da nossa imaginação, a gente pode ir até o limite da nossa evolução, até o plano em que nós estamos, né? E a Einstein disse, né, a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Através da imaginação, a gente pode ir, né, até o limite, né, da nossa evolução. É um exercício que a gente pode fazer, né? Não sei se ficou explicado. Vários comentários de agradecimento e felicitações pela excelente palestra. Eu só queria também só acrescentar ao que Gilberto falou, é que ele se referiu aos nativos do planeta, quer dizer, aqueles que fizeram a sua primeira existência e estão fazendo outras aqui no planeta Terra. Mas nós tivemos, sempre existem as migrações. Nós tivemos uma grande migração do planeta Bela, da constelação de Capela, que vieram para aqui e vieram
quando a gente começava a terceira raça. Então, nós estávamos começando 14 milhões de anos de vida, né? E ainda bem primitivos, né? E os nossos irmãos que vieram de Capela, eles eram de quinta, já de quinta raça. Então, eles tinham um adiantamento intelectual, científico, muito maior do que o nosso, e eles foram aqueles que trouxeram muitas das coisas que hoje a gente utiliza. Aí não foram os nativos da Terra que desenvolveram, foram irmãos que vieram de outros orbes e que trouxeram essas tecnologias. Assim como nós também podemos migrar para um planeta mais evoluído. As migrações não se dão apenas como se fosse um castigo, também se dá por prêmio. Então, nada inviabiliza que muitos de vocês possam renascer lá em Vênus ou lá em Alfa Centauro, tal, bem mais desenvolvidos, porque fazem por merecer isso, né? Tem merecimento para isso. Ana Na Lúcia. realidade, o universo é uma grande escola, onde, de vez em quando, vêm professores para nos adiantar, para nos ajudar a evoluir. Então, os nossos professores que vieram, entre eles Jesus, nosso mestre Shebna, eles não foram nativos do planeta Terra, eles vieram para cá, muitos deles como missionários, porque não vieram só os degradados, né? Degredados, aqueles que não serviam mais para continuar no planeta lá de Capela, mas vieram também os missionários. Então, Jesus, o nosso mestre Shebna e outros são dessa estirpe de missionários que não precisavam vir para a Terra, mas vieram para ajudar. Vieram também porque muitos entes queridos deles, de vidas e mais vidas, foram degradados para cá. E então eles vieram para poder acompanhar de perto a evolução dos seus entes queridos, tá certo? Então não vieram porque não serviam, mas eles trouxeram grandes ensinamentos. Veja que nosso mestre Shebna, a gente conhece já a história dele atuando aqui no nosso planeta de 1.200.000 anos antes de Cristo, e já com grande sabedoria, já capaz de dominar as forças da natureza de uma forma bem tranquila. Então, é isso. A gente tem essa migração, esse intercâmbio, ele ocorre de uma maneira geral. Neste momento, nós temos aqui sobre nós uma quantidade enorme de irmãos de outros planetas que estão aqui para colaborar nessa fase de transição do planeta Terra. Isso é comum, todos os planetas, quando entram em fase de transição, vêm irmãos de outros, trazendo sua sabedoria mais avançada, seus conhecimentos mais avançados, para nos ajudar. Então, estamos exatamente nessa fase. Mais alguém aí? Ana Lúcia. Pois não, Ana Lúcia? Então, na realidade, são duas perguntas, mas distintas. Em muita literatura, em muitas palestras, os escritores, os palestrantes não fazem diferença entre chakra e plexo. No nosso caso, pelo menos na época que eu fazia os cursos, que eu fiz algumas vezes, o chakra é considerado o umbilical, o sagrado e o coronário. Os outros são plexos. Então, eu queria saber se no caso da gente aí, se a gente faz alguma diferença entre chakra e plexo, porque eu vejo realmente que em muitos trabalhos são chamados chakra, 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 tudo é chakra. Então, por que a gente faz essa diferença? Se tem alguma diferença marcante entre chakra e plexo? Gilberto? Tem sim. A gente vê que os chakras, eles distribuem energias. Aí, né, nesse estudo de hoje, nós vimos, né? Que, por exemplo, o chakra coronário, ele entrega energias para o plexo frontal, e o plexo frontal distribui com os órgãos, né? Nós vimos também que o chakra sagrado, ele transmite energia vital, né? Para o chakra coronário também, né?
Então, os chakras, eles recebem a energia da natureza, né, do espírito, e transmitem para os plexos, e os plexos distribuem para os seus órgãos. Por exemplo, o epigástrico é digestivo, o cardíaco é circulatório, né, o braquial é respiratório. Então, os chakras aqui transmitem. É evidente que o chakra coronário, ele distribui energia para o frontal, que distribui para todos os plexos outros, né? Por quê? Porque o chakra coronário, ele tem a energia, o tejas. E o tejas tem todas as 5 energias, inclusive, ele, entendeu? Então, ele distribui o vayu, né? Distribui para o próprio sistema, né? do plexo frontal. Ele distribui o prana, que vai para o respiratório, que distribui para todos os órgãos do sistema. Distribui o prithvi, que vai para o sistema circulatório. Distribui o apas, que vai para todos os órgãos, né, do sistema digestivo. Então, existe isso, sim. É uma diferença extraordinária. É só isso. Se o irmão presidente quiser acrescentar mais alguma coisa. No material que você tem do curso, Ana Lúcia, você tem lá, até a Jussara botou hoje aí no grupo, o ser humano real, né? Que mostra a conexão do espírito com esses 3 chakras, o coronário, umbilical e o sagrado, porque são as únicas conexões diretas com o nosso Deus pessoal. Os outros, a conexão é indireta, eles recebem dos chakras. Então, a confusão que se faz é simplesmente que tanto os plexos como os chakras são considerados como rodas de força. E, por isso, aí na literatura, eles não fazem diferença entre chakras e plexos, como nós fazemos aí. A única coisa que nós fazemos é mostrar que os chakras eles têm conexão direta com Deus, o nosso Deus particular, o nosso espírito. E os chakras, chamados aí pela literatura, eles chamam todos os plexos de chakras. Além disso, na medicina, você tem também os plexos venosos, plexos nervosos, plexos da parte de... Músculos. Músculo. Não, os plexos do linfático, plexos linfáticos. Então, a medicina chama de plexo todo adensamento onde tem muitas artérias se reunindo ali, muitos nervos ou muitos gânglios linfáticos. Então, eles chamam isso de plexo. A medicina chama esse adensamento de nervos, de veias ou de gânglios linfáticos, eles chamam também de plexo. Então, plexo para a ciência médica é esse conjunto essa reunião de vários nervos ou várias veias ou vários gânglios linfáticos. Então, há essa confusão, mas isso aí, para nós, a gente faz essa distinção bem clara e explica por quê. Porque os plexos eles têm uma ligação, uma conexão direta com órgãos que eles vão vitalizar. Os chakras eles têm mais com órgãos de percepção e de criação, né? De vida. A corrente de vida, a corrente da criação é a corrente inteligente. Nos chakras, então, nos plexos, é que se manifestam as energias vitais que vão ser transmitidas para os órgãos funcionarem corretamente. Então, por isso que a gente faz essa distinção no curso. Alguém mais? Tem uma mão levantada, Sr. Ernesto. Tem Flávia aí com a mão levantada. Flávio, pode falar, Flávio. Flávio, pode falar. Levantou a mão, pode falar. Ele abriu o áudio. O áudio dele está aberto, só o vídeo é que está fechado. Bom, eu vou... Estão me ouvindo aí? Agora sim. Está ouvindo? Pronto, beleza.
Deixa eu abrir aqui o vídeo também, porque minha internet não está legal. Mestre, deixa eu tirar uma dúvida com vocês e com os mais entendidos, né? Com os mais estudiosos. Essa pergunta é uma pergunta que eu sempre fiz, e uma vez eu tive uma explicação de uma pessoa, né, de um irmão. Eu gostaria de confirmar, né, sobre diferenciação de nomenclatura de plexos e chakras. Essa pessoa me falou que os chakras ele está ligado aos pontos de captação de energia, né, espiritual para para o nosso corpo carnal. E o conceito de plexo ele estava mais ligado à localização anatômica dos chakras, né? Então, eu gostaria de perguntar se isso procede, se está correto, né? E assim, aproveitando também para elucidar até também a pergunta da colega. Muito obrigado, satisfeito. E boa noite a todos. Valeu, Flávio. Gilberto, pode responder. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Ficou claro que nosso irmão, né, Ernesto, nosso presidente, falou, né? Ele Eu acho que ele estava com problema no áudio dele, parece que não tinha ouvido direito, né? É que nós estávamos dizendo que existe uma diferença entre plexo e chakras, que os chakras, o irmão presidente também se referiu a isso, os chakras têm uma ligação com o espírito, né? Que é na Trindade, a gente vê, né? A ligação do espírito com o chakra coronário, com o chakra umbilical e com o chakra sagrado, né? O espírito fornece energia para esses chakras transmitem essas energias para os plexos e os plexos distribuem com os seus órgãos, né? Ficou mais ou menos esclarecido isso. Se o irmão presidente quiser explicar melhor para ele. O que ele aponta é que há uma nomenclatura em que coloca cada plexo em relação a um órgão. Na realidade, eles fazem essa relação com uma glândula. Então, por isso que chama esplênico, que tem a ver com pâncreas e baço, né? Então, só isso é apenas uma intenção. Em cima dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais. Então, o sistema glandular, que é dirigido pela pineal, ele é associado também com alguns plexos, por isso que ele colocou isso e está certo. Realmente, o pessoal faz essa conexão. Aí, a ligação. Aqui o espírito, né? Que é Deus, é um sol, né? Porque energia não tem forma, né? Então a gente é como se fosse um foco de luz e conectado com uma linha aqui para o chakra coronário da alma e também no corpo físico, para o chakra umbilical, tanto da alma como do corpo físico, e o terceiro para o sagrado, que é no final do cóccix, né? Então, essas são as três conexões, que essa terceira aqui não está bem clara, não. A linha não está aparecendo. Mas são as três conexões que existem nesse caso. Ok? Obrigado, Senan, por ter colocado aí, que ajudou. Muito. Meus irmãos, 9h10 praticamente, né? 9h06. Alguém mais tem alguma dúvida?